Oi, oi, gente. Boa noite, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Mais tranquilos ou mais nervosos, mais tensos agora que a prova está se aproximando? Boa Boa noite. noite, Mari, Luana, Célio. Oi, Bárbara, Ariane. Tensa? Eu imagino que você esteja tensa realmente. Vocês todos, né, Bárbara? Na verdade, vocês todos. Bom, gente, hoje nós vamos trabalhar já a terceira obra, né,
como passa rápido, parece que ontem eu conversei com vocês sobre Memórias de um Sargento de Milícias. E essa obra de hoje, ela se chama Ciranda de Pedra. Mandei o material lá no grupo para vocês, imagino que muitos já tenham imprimido, né, dado uma olhadinha. E eu queria muito que vocês pensassem nessa obra de hoje como um texto. Boa noite, Beatriz, bem-vinda. Queria muito que vocês pensassem nessa obra como um texto de maior reflexão, de mais intimismo, de mais profundidade, certo? Ela não é uma obra de temática divertida, como nós pudemos aí observar ao longo de Memórias de um Sargento e até alguns trechos do Alienista. Essa é uma obra que, assim, a leitura dela é uma leitura muito reflexiva. Ela é uma leitura que você fica o tempo inteiro, inclusive depois de ter feito a leitura do livro, você fica o tempo inteiro pensando naquilo, naquela história, naquela protagonista. Então vocês vão perceber que é uma temática. Nós temos aqui assuntos mais sérios sendo retratados, tá? Não de crítica social, mas assuntos como adultério, como a homossexualidade, bissexualidade propriamente, orfandade, quais outras, suicídio. Então, tem alguns pontos que são interessantes que reflexões sejam feitas, certo? Então, a parte hoje dessa aula da análise vai ser muito importante, ok? Eu vou compartilhar a tela aí com vocês. Nós vamos conhecer um pouquinho dessa autora. Boa noite, Giovana, tudo bem? Bem-vinda à aula. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a Lígia Fagundes Telles, né, que foi a escritora dessa obra-prima, que é Ciranda de Pedra. Eu fiz a leitura de Ciranda, gente, lá atrás, quando eu estava no Fundamental. E esse ano, quando eu fui reler o livro, né, assim que eu soube que ele iria cair na Unirv, fiz a revisão, li todo o livro novamente e eu percebi que, lógico, né, eu não tinha maturidade suficiente naquela época que eu fiz a primeira leitura para entender as cenas, as mensagens que haviam ali nas entrelinhas que a Lígia Fagundes deixa para nós. Então, eu não tinha aquela capacidade, agora eu consegui extrair bastante desse texto. Mas, de qualquer forma, naquela primeira leitura, muitas imagens, muitas cenas ficaram. Então, mesmo não tendo conseguido extrair as reflexões que são importantes, né, é o que é de fato importante para a sua prova, né, o livro e a prova em si, o vestibular, não vai cobrar o que acontece com a personagem, ela vai cobrar a análise, a reflexão em cima daquilo. Então, mesmo que eu não tenha feito aquelas reflexões lá no meu fundamental, quando eu era mais novinha, muitas cenas, porque o livro ele é imagético, ele deixa imagens para vocês. Muitas cenas ficaram na minha cabeça e quando eu fui fazer a leitura novamente, todas elas vieram. Então, assim, outra coisa que é importante destacar antes para vocês é que a biografia dessa autora ela vai ser, nesse caso específico, muito importante, porque a Lígia Fagundes Telles, até então, era a única das grandes autoras e dos grandes autores que ainda estava viva. E ela morreu agora em 2022. Então, olha a coincidência. Quando a Unirv cobrou, ela colocou lá na lista Ciranda de Pedra, Lígia Fagundes, ela ainda não havia morrido. Ela morreu depois, né? Então foi agora, recentemente. Coloquei na biografia para vocês. Eu acredito que a seleção de questões vai ser feita, de certa forma, se baseando nisso, né? Qual obra que nós vamos trabalhar? Até porque agora é inevitável que as obras todas sejam abordadas, né? Quando eles pediam 6 livros, que foi no semestre retrasado, não tinha como abordar todas as obras em todas as provas, né? Eles não conseguiram. Agora que são só 4, inevitável que eles coloquem aí Aparecida, Rio Verde, Formosa, Goianésia, coloquem uma delas, pelo menos uma delas, Ciranda de Pedra. E eu acho que por esse fato, né, da Lígia Fagundes ter morrido recentemente, eles vão colocar, é ainda mais provável que eles coloquem nessa prova essa obra aqui, ok? Posso começar então a nossa análise? Tudo ok com o áudio? Então vamos lá, gente. Olha só. Espero que vocês gostem.
Biografia Lígia Fagundes Teles. Lígia Fagundes nasceu em São Paulo e passou a infância no interior do estado, onde o pai, advogado Durval Azevedo, o pai dela era advogado e ela vai seguir, tá, a herança do pai, ela vai entrar para o curso de Direito, foi promotor público. A mãe, Maria do Rosário, era pianista, então já desde pequeno um contato com a cultura, com as artes. Voltando a residir com a família em São Paulo, a escritora fez o curso fundamental na Escola Caetano de Campos e em seguida ingressou na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, na Universidade de São Paulo. Então ela fez USP, né, Faculdade de Direito, onde ela vai se formar, mas ela não seguiu a carreira no direito, certo? Ela não chegou a executar a profissão. Quando estudante do pré-jurídico, cursou a Escola Superior de Educação Física, na mesma universidade. Então, a trajetória aqui da Lígia é bem diversificada, né? Direito, depois educação física e, no final das contas, as letras. Ainda na adolescência, manifestou-se a paixão, ou melhor, a vocação de Lígia Fagundes Teles para a literatura, incentivada pelos seus maiores amigos, os escritores Carlos Drummond de Andrade e Érico Veríssimo. Ninguém mais, ninguém menos, né, gente, que o Carlos Drummond e o Érico Veríssimo. Só o maior poeta da literatura brasileira, o Carlos Drummond, grande amigo dela, que inclusive eu mandei para vocês uma carta que ele escreveu sobre a obra Ciranda de Pedra para ela, endereçada a Lígia, uma carta escrita pelo próprio Carlos Drummond. Coloquei aí no grupo. Em 1947, se casou com o Alfredo da Silva Teles Jr., além disso, seu primeiro romance, Ciranda de Pedra, foi publicado em 1954. Essa data da publicação eu coloquei lá na estrutura também, tá? Sempre coloco o ano da publicação na estrutura. Então, de qualquer forma, se vocês quiserem destacar aí já na biografia, é interessante porque vai fixando o contexto histórico. Qual ano, então, que a obra foi publicada? 1954. Vamos pensar no contexto dos anos 50. Depois do término do seu relacionamento com o primeiro marido, se casou em 1963 com o crítico de cinema Paulo Emílio Salles Gomes. Teve apenas um filho, fruto do primeiro casamento. Tá? Então, sim, ela foi mãe, ela teve um filho, algo que é questionado, né, com outras autoras mulheres. Surgem aí, então a Clarice Lispector, que é outra grande escritora mulher da literatura, ela não teve filhos, teve filhos. A Lígia Fagundes, ela trabalha essa temática e algumas coisas vinculadas à mulher, ela não teve filho, teve filhos, tá? Então isso daqui é completamente descartável, essa análise de que elas são mulheres que abordam o universo feminino sem ter uma perspectiva ampla da coisa. Não, elas passaram pela maternidade, né? Como se isso fosse necessário para ter uma visão geral do que é ser mulher. Então, já desconstruímos esse ponto. Casada 2 vezes, seu segundo casamento com um cineasta, paralelamente ao seu trabalho como escritora, exerceu o cargo de procuradora do Instituto de Previdência do Estado de São Paulo. Então, olha só, gente, assim como aconteceu com Manuel Antônio de Almeida, com o Machado de Assis, nós vimos a importância, né, do trabalho público, da vida pública, dos cargos públicos, da política, a influência na vida desses autores, também vai acontecer aqui com a Lígia Fagundes. E é uma coisa que vai se repetir na biografia da grande maioria dos nossos autores, certo? Todos eles vão se envolver com a vida pública no âmbito político. Em 1977, fez parte da comissão de escritores responsável pelo Manifesto dos Mil, que pediu o fim da censura no país. Nesse mesmo ano, ela presidiu a Cinemateca Brasileira. Então, completamente ambientada e participativa nas questões culturais vinculadas às artes, ok? Não só propriamente a arte da literatura, mas outras artes como o cinema, né? Que aqui ela presidiu a Cinemateca Brasileira. A romancista e contista, após se aposentar do Instituto de Previdência, se dedicou principalmente à literatura. Aí, depois que ela sai, na verdade, do Instituto, que ela desenvolve ainda mais algumas obras muito famosas. Lígia Fagundes Teles foi eleita, essa parte aqui eu queria que vocês destacassem no material. Foi eleita para a ABL em 24 de outubro de 1985. Em 12 de maio de 1987, ela tomou posse da cadeira de número 16.
Então, a Lígia é a única mulher a ocupar, de fato, uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Isso daqui é de extrema importância, extrema relevância. Outra coisa que eu queria destacar para vocês é que a Lígia, ela foi a única mulher brasileira a ser indicada para um prêmio Nobel de Literatura. Então, olha só os alcances dessa escritora. Sem contar, eu nem quis colocar aqui no material para não encher muito as páginas aí de vocês, mas daria por baixo uma folha da quantidade de prêmios que a Lígia já recebeu, de prêmios e condecorações, certo? Então, ela é extremamente respeitada no âmbito da literatura, muito respeitada, tida como referência, e até poucos dias ainda estava aí viva entre nós essa grande escritora que infelizmente eu não vou ter a oportunidade de conhecer, mas vou conhecer a obra e espero que vocês conheçam agora também através dessa aula. A romancista faleceu então em 3 de abril de 2022 em sua cidade natal, em São Paulo. Tudo tranquilo até aqui na biografia? Posso seguir? Vamos entrar no contexto histórico. Então, vamos lá. Ok, Célio, vamos seguir. O momento em que surge a terceira geração modernista no Brasil é o período menos conturbado em relação às outras duas gerações. Aqui, então, como vocês já perceberam por essa introdução, qual será a escola literária a qual a obra pertence? Modernismo. Só que o modernismo, gente, ele se divide em 3 fases ou 3 gerações, que é o mesmo que acontece lá com o romantismo, tá? O modernismo ele vai também se dividir em 3 períodos no Brasil. A primeira fase, ela é uma fase ali que acontece com a Semana de Arte Moderna, que inclusive esse ano, né, 2022, completou o seu centenário da Semana de Arte Moderna. Por quê? Foi em 1922 que aconteceu essa semana, em fevereiro, e dela nasceu o modernismo. Foi ali que começou o modernismo. Só que era um modernismo de primeira fase. Era um modernismo bem mais conturbado, era um modernismo que queria mesmo romper com todas as estruturas do passado. Era aquele grito, né? Aquele grito para romper com tudo, para chocar todo mundo, vamos fazer diferente. Então, os escritores modernistas da primeira fase, eles eram mais experimentalistas, eles queriam chocar e usavam de tudo sem certa maturidade. Quando a gente fala de terceira fase, já a última fase do modernismo, que é o caso da nossa Lígia Fagundes, eu tenho uma escrita muito mais madura, uma escrita muito menos preocupada com romper com estruturas do passado. Inclusive, é uma escrita que vai até resgatar um pouquinho das estruturas do passado. Qual era o contexto dessa terceira geração modernista? O contexto histórico? Em qual momento que ele aconteceu? Essa terceira geração, gente, também pode ser chamada de geração de 45, justamente porque aconteceu a partir ali dos anos de 1945. Então, olha o que eu coloquei no contexto histórico aí para vocês. É a fase de redemocratização do país. Cuidado, não estou falando de redemocratização pós-ditadura militar, estou falando de redemocratização pós-ditadura getulista, tá? Getúlio Vargas, bem anterior à ditadura militar, então não confundam. Redemocratização do país, visto que em 1945 termina o Estado Novo. Para quem não lembra, o Estado Novo aconteceu de 37 a 45, né, o governo de Getúlio Vargas. Lógico que aí vocês vão lembrar daquele contexto, o Getúlio já havia governado lá em 32, né, ele entra, mas aqui durante o Estado Novo não é de maneira democrática, ele impõe uma ditadura, é a ditadura ou getulista ou varguista, vocês podem chamar das duas maneiras. Essa ditadura só vai ter o seu fim quando? Quando Getúlio comete suicídio, né, dia 5 de agosto. Então, após essa ditadura, começa esse processo de redemocratização do país. E vai ser nesse contexto que surge a terceira fase do modernismo, que é a escola literária a qual essa obra vai pertencer, certo? É esse o momento histórico, são os anos de 1950, pós-45. Em nível mundial, pensando aqui então, gente, de uma maneira global, na história geral, o ano de 1945 é também o fim do quê? Da Segunda Guerra Mundial e do sistema totalitário do nazismo. Então, vocês vão lembrar que o fim da Segunda Guerra Mundial foi justamente no ano de 1945. Entretanto, o que
começa com o fim da Segunda Guerra, a Guerra Fria, né? Aquela rivalidade indireta, por que era chamada de fria? Porque não houve confronto, ataque direto aqui, mas existia a guerra entre Estados Unidos e União Soviética, né? A atual Rússia. Então, aquela corrida armamentista, todo aquele contexto histórico geral. Esse contexto para a obra não vai ter tanta influência pelo fato de que essa obra não faz tantas críticas sociais, ela não tem uma preocupação com a sociedade, a miséria, a fome, outros tipos de discussões que poderiam ser colocados em xeque aqui. Né, a censura, vamos falar do período anterior, que era o Getúlio, ditadura, então, não, ela não vai abordar dessa maneira, certo? Apesar de ser uma autora com uma visão muito crítica. Nessa obra, ela não vai trabalhar essa criticidade. E uma pessoa que foi extremamente engajada politicamente, tá? A Lígia Fagundes, ela participou de movimentos contra a censura, ela liderou, então, assim, ela era muito ativa mesmo. Mas nessa obra a gente não vai perceber isso. Quanto ao modernismo, então, essa terceira fase modernista. Aqui eu queria que vocês já puxassem, por gentileza, no título aí, modernismo, uma setinha especificando que era terceira fase modernista, coloquem entre parênteses, geração de 45. Modernismo, puxa a setinha, geração de 45. Essa terceira fase do modernismo, para alguns críticos, para alguns literários aí, eles falam que vai até os anos 60, outros falam que ela pega até a contemporaneidade, né, que pode ser considerado o tempo contemporâneo também. Então, caso a Unirv afirme para vocês, a Lígia Fagundes é considerada uma autora contemporânea, verdadeiro? Sim, é aceito como verdadeiro, ok? Por muitos críticos literários. O que é contemporâneo? Aquilo que pertence à nossa atualidade, aos nossos dias atuais. Então, a terceira fase moderna, ou chamada geração de 45, pode também, por alguns, ser entendida como contemporaneidade, certo? Essa terceira fase vai se subdividir, quando a gente fala de prosa, em prosa urbana, prosa intimista, prosa regionalista. Aqui, no caso dessa obra, as duas que pertencem, que caberiam à Ciranda de Pedra, são a prosa urbana e a prosa intimista. Lembrando que a prosa significa o quê? É o formato em que o texto foi escrito. Eu tenho o texto escrito em verso e o texto escrito em prosa. Texto escrito em prosa é aquele livro que você está acostumado a ler discorrido, né? É o estilo que você escreve a sua redação, enquanto o verso é aquele formato de poema. Então, é um livro de poesias? Não, não é um livro de poesias, é um livro de prosa, certo? O que seria essa prosa urbana, então, que nós observamos aqui em Ciranda de Pedra? A principal característica da prosa urbana é a sua ambientação nos espaços da cidade, obviamente, em detrimento do campo e do espaço agrário. Nesse estilo, destaca-se, então, quem? A escritora Lígia Fagundes Telles. A prosa intimista também vai caracterizar bastante essa obra, porque, além da obra se passar num contexto urbano, justamente ali na cidade de São Paulo, ela vai trazer esse teor de exploração dos temas humanos. Olha o que eu coloquei no material para vocês. Ó. A prosa intimista é determinada pela exploração de temas humanos e, portanto, é mais íntima, psicológica e subjetiva. Então, eu vou conhecer o interior, o profundo daquela personagem. Esses aspectos são observados nas obras de Clarice Lispector e Lígia Fagundes Telles. Esse livro aqui, gente, ele me fascina porque é uma escrita que se assemelha demais à escrita ali da Clarice, que é a minha escritora predileta. As obras dela são fantásticas. As obras da Lígia, elas me impressionam ainda mais, porque a Lígia ficou conhecida, gente, pelos seus contos. Né? E aí vocês já sabem qual é o gênero conto, porque na semana passada vimos o Alienista, o qual era caracterizado em qual gênero? Conto. Poderia chamar de novela também, mas era também um conto, né? Ele era classificado como conto. Então, vocês já sabem o que é conto, aquele texto mais curto, breve, resumido. A Lígia se destacou nos contos. Então, o esperado, o comum, gente, é o seguinte: um autor que se destaca no conto, ele não se destaca no romance. Um autor que se destaca no romance, ele até pode escrever contos, mas ele não tem grande destaque. A Lígia consegue ter a mesma qualidade quando ela escreve esse romance.
Então, eu fiquei realmente, assim, embasbacada ao ler esse livro e perceber a grandiosidade da escrita dessa autora. O que impressiona mesmo não é nem o conteúdo do livro, mas a maneira como ela consegue escrever essa obra. É fantástico. Então, já conversamos aí sobre prosa urbana e prosa intimista. São as duas que caracterizam a Ciranda de Pedra, ok? Características dessa terceira fase modernista. Ela pode ser chamada de fase social, introspectiva ou contemporânea, como eu disse para vocês, contemporânea e dias atuais. O nome dessas três que mais vai se adequar a esse livro é a introspectiva, certo? Por quê? Ela não vai ter uma preocupação social, então essa primeira característica aí, ó, literatura sendo utilizada como instrumento social, apesar de ser característica da terceira fase, não é uma característica propriamente do livro. Destaquem isso, não é uma das características do livro. Regionalismo universal também não vai trazer aqui para o nosso livro, não vamos abordar temáticas regionais. Problemática social, ela vai discutir. Eu queria que vocês puxassem uma setinha em problemáticas sociais e colocassem entre aspas. A discussão será feita sobre tabus. Ela não vai trabalhar problemática social propriamente, como miséria, fome, pobreza, mas ela vai trabalhar os tabus da sociedade. Ela vai bater muito nessa tecla. Busca da verossimilhança. O que é busca da verossimilhança? Aquilo que é verossímil é aquilo que se parece demais à realidade. Então, eu vou tentar fazer um retrato fidedigno à realidade. Tendências intimistas e sondagem psicológica. Essas duas últimas características vocês vão grifar, certo? Marca de circula de vermelho, grifa de amarelo, deixa bem destacado. Por quê? Porque são as principais características desse livro. Tendências intimistas e sondagem psicológica. O que é isso? Eu vou conhecer o interior da minha personagem. Eu vou conhecer aquilo que se passa na mente daquela protagonista. Eu vou sentir o que aquela protagonista está sentindo. Então, olha como você passa a enxergar a coisa de uma maneira muito mais individualizada, de uma maneira muito mais subjetiva. Coloquem essa palavra aí para mim, subjetividade. Há aqui subjetividade. Há de existir, com H então. Há aqui subjetividade. Pronto? Deu para escrever? Posso continuar? Alguma dúvida sobre essa escola literária? O que seria sondagem psicológica mesmo? E aí, gente, tudo tranquilo? Caladinhos? Como sempre, né? Caladinhos para variar um pouco. Vamos ao resumo da obra. Vou iniciar então o resumo. Posso? Olha só, Giovana. Gi, perguntaram o que seria sondagem. Será que eu não estou ouvindo vocês? Eu acho que ela não Alguém tá conversa ouvindo. comigo pelo áudio. Ela não tá ouvindo. Não estou conseguindo ouvir vocês. Giovana, fala comigo pelo áudio, por favor. Giovana Serano. Ah, ok. Célio, por áudio, você consegue falar comigo? Oi. Alguém aí por áudio, só para Oi, tentar? Gi. Realmente não estou ouvindo vocês. E Eu vou seguir aqui e vocês vão conversando comigo pelo chat, ok? Olha só. Então, o que seria essa sondagem psicológica? Que me perguntaram aí, então. Acho que foi a Ana Júlia que me perguntou, né? Foi você, Ana? Ok. A sondagem psicológica é você trabalhar o ponto de vista do narrador, né? O narrador, ele vai escrever de uma maneira a história para você, em que você vai conseguir, através dessa maneira em que ele discute, adentrar o psicológico da personagem. Você vai saber o que ela pensa por trás daquilo, certo? Por trás daquela narrativa. Então, essa seria a sondagem psicológica. Tranquilo, Ana? Posso continuar? Deu para esclarecer? Ok, então, por nada. Olha só.
Gente, a primeira coisa que vai acontecer nessa história é uma apresentação das personagens iniciais. A nossa protagonista, ela já aparece logo no início da narrativa. O narrador é em terceira pessoa, tá? E aí pode até surgir uma dúvida, né? Nossa, como que eu vou conhecer o íntimo daquela personagem se não vai ser narrado em primeira pessoa? Porque é esperado, né, que para você conseguir para que você consiga essa proximidade com a personagem, ela mesma conte a história. Não, aqui quem vai contar é um narrador em terceira pessoa. Mas esse narrador em terceira pessoa, ele é muito parcial. Ele te dá uma visão da Virgínia, que é a nossa protagonista, certo? A nossa protagonista se chama Virgínia. Ele te dá uma perspectiva dela, das coisas que estão acontecendo. Então, sim, mesmo que o narrador seja em terceira pessoa, você consegue acompanhar o que se passa dentro da mentalidade dessa personagem. Então, as primeiras cenas ali do livro, você vai conhecer essa Virgínia, que é uma criança, ela é uma menina, eles não falam especificamente qual idade ela tem, certo? Mas dá para entender que ela tem ali em torno de 10 anos, ela é uma criança ainda, e ela acaba de vivenciar um momento muito conturbado para a vida de qualquer criança, e no caso dela foi ainda pior. Qual momento seria esse? A separação dos pais. O pai dela, o Natércio, e a mãe, a Laura, eles vivem um casamento em que a Laura ela já não se sentia mais tão próxima, não se sentia, do meu ponto de vista, isso, tá? Não se sentia amada pelo Natércio, apesar de que o Natércio a amava, certo? Mas ele era muito frio, ele não sabia demonstrar esse amor. O que aconteceu? A Laura teve um relacionamento fora do casamento, fora do matrimônio. E aí ela começa a desenvolver, eles contam para você já logo no início do livro, Laura é a mãe da nossa menininha de 10 anos, a Virgínia, ok? Eles contam para você, o narrador te conta no livro, que a Laura, ela vai chegar a fazer, inicialmente, enquanto ela é casada, um tratamento psiquiátrico, porque ela vinha tendo devaneios, ela, como você tem a perspectiva do narrador que te dá a visão da Virgínia, que é só uma criança, ele não fala muito bem o que a Laura tem de problema psiquiátrico, mas ela estava fazendo um tratamento. E nesse tratamento ela vai conhecer um médico chamado Daniel, né, o doutor Daniel, ele é um psiquiatra, e ela vai se apaixonar por ele. Só que eu queria destacar uma coisa aqui para vocês. Ela se apaixona não enquanto já uma paciente, certo? Ela está lúcida, ela ainda está consciente, é uma paixão consciente, certo? Ela não está se aproveitando dela. Eu queria que vocês lembrassem disso, ok? Então, a Laura se apaixona por Daniel, ainda casada, começa a ter um relacionamento com o Daniel e abandona, e eu até coloquei essas aspas, é muito importante, tá? Lembrar dessas aspas no material, eu coloquei lá para vocês, ela abandona a família. Como assim abandona a família? Ela deixa o casamento para ir viver com o Daniel. Entre essa transição do casamento e a ida dela para a casa do Daniel, ela passou por um período muito traumático, que foi a sua internação em um hospício. Olha o hospício aparecendo aí de novo pra gente, né? Ela passou por esse momento e não fica claro no texto se ela de fato estava com problemas psiquiátricos fortes, graves, a um ponto de que ela precisasse ser internada. Ou se isso aconteceu porque, na verdade, o casamento dela e do Natércio já não estavam dando certo mais. E aí ele quis interná-la, porque a decisão de internar Laura foi tomada por Natércio, que era o marido dela. Então, ele interna Laura no sanatório. A Laura, que não tinha graves problemas antes desse período, agora que ela sai do sanatório, ela realmente desenvolve problemas graves psiquiátricos, né? Que era o que acontecia com a grande maioria dos pacientes de sanatórios lá na década de 50, na década de 60, que eu comentei com vocês lá no Alienista, né? O tratamento, na verdade, ele era
não era um tratamento de fato, né? Então, muitas pessoas saíam prejudicadas. Se você não tinha um problema e ia para o sanatório, você saía. Com certeza, você sairia com algum problema psiquiátrico agora. Então, eu até conversei com um médico psiquiatra sobre essa personagem para esclarecer algumas questões. Porque é falado no livro que depois da saída da Laura do sanatório, ela tem momentos de indiferença, de completa apatia, né, a tudo e a todos, momentos de agitação, momentos de devaneio, de divagação, momentos em que ela ouve barulhos de um besouro, ela fica escutando um besouro, que na verdade você vai entender mais pra frente que é o Natércio, é a Lígia Fagundes dando ali mensagens nas entrelinhas para você. Então, ela desenvolve todo esse quadro clínico em que não fica especificado na obra qual transtorno ela tem, mas dessa conversa com esse médico, ele disse para mim que seria muito provável, muito possível, que a Laura tivesse desenvolvido a TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, por ter ficado aquele período no sanatório. Então, olha, isso daqui eu estou repassando para vocês algo que eu conversei de maneira informal com um médico psiquiatra e ele deu a opinião dele por cima, mediante o que eu contei para ele dessa personagem, né? Ele não fez a leitura do livro. Então, é mais assim, uma curiosidade para vocês. Então, ela poderia ter desenvolvido esse quadro depois de ter saído daquele sanatório. E não fica claro também no livro, não fica, e é à vontade, ao intuito da Lígia Fagundes, ela faz isso de maneira proposital, não fica claro se ela foi para o sanatório em decorrência dos problemas que ela enfrentava no casamento. E por que ela vai se relacionar com o Daniel, que era o médico psiquiatra? Eles já haviam se conhecido antes, então, dela ir para o sanatório, né? Ele já fazia um tratamento com ela, muito anterior à ida dela à internação. E ele, que já vivenciava aquela paixão, aquele sentimento, era recíproco, ele gostava muito dela, vai retirar ela do sanatório, né? Algo que não acontecia, quem entrava geralmente ficava lá, não saía mais. Então ele tira a Laura do sanatório e ela passa a viver com ele. Os dois vivem na casa do Dr. Daniel. Esse médico, ele vai cuidar da Laura de uma maneira que ela nunca tinha sido cuidada antes. Então, talvez um dos motivos para aquele adultério, porque sim, ela cometeu adultério, ela traiu. Um dos motivos para aquele adultério tivesse sido a carência que ela sentia, né? A falta de amor e a falta de cuidado. Tanto que tem um trecho do livro, uma passagem muito interessante, em que ela conta, em um dos momentos raros dela de lucidez, né? Isso ela já desenvolveu bastante a doença, ela resgata uma memória e conta para a filha dela, Virgínia, ainda criancinha. A Virgínia mexe lá nas coisas na gaveta dela, no quarto, e encontra um colar de pérolas. E aí a mãe tem esse lapso de lucidez, a Laura, e conversa com a filha, fala, nesse dia, o dia que eu usei esse colar, eu me lembro como se fosse ontem. Eu me arrumei para uma festa, eu coloquei o colar de pérolas, e não sei por qual motivo quis usar uma flor vermelha de cabelo. Fui até seu pai, Natércio, e ele fez o seguinte comentário: parece que qualquer uma daquelas mulheres que vivem na vila poderia colocar uma flor como essa sua no seu cabelo. Nesse momento, aquela flor, minha filha, e aquele brilho que exalava de mim nas pérolas, a flor se murchou e o brilho se apagou. Quando cheguei na festa, Virgínia, ela conversando com a filha, quando cheguei na festa, Virgínia, vi Daniel. E Daniel me olhou e por ele e através dele consegui me ver. Ele me olhou e eu consegui me ver nele. Olha que coisa mais linda. Então, fica implícito aqui que houve uma troca naquele momento e que ela encontrou no Daniel o que ela sentia falta no seu marido Natércio, né? O
que óbvio não justifica, né, adultério, traição, mas é um retrato do que acontecia com aquela personagem, do que ela sentia, né, para que chegasse àquele ponto. Então ela se sentia sozinha e carente e encontrou todo o preencher daquele vazio nessa figura do médico Daniel, que ela encontrou nesse dia, inclusive, da festa, que ela foi ora renegada pelo marido e ele já viu todo e conseguiu enxergar o brilho, a beleza daquela flor. Então, ela conta esse trecho para Virgínia já anos depois, quando ela já desenvolveu o problema psiquiátrico gravemente. Foi só um lapso dela de lucidez. Ok, ela sai então do sanatório, vai viver com o Daniel, e Virgínia, que é a criancinha de 10 anos, ela vai viver, lógico que nesse período ela era ainda mais novinha, ela vai viver com a sua mãe. Ela tinha outras duas irmãs. Virgínia tinha como irmã Otávia e Bruna. Otávia e Bruna eram filhas de quem? De Natércio e Laura. Então, um casal, Laura e Natércio, tiveram 3 filhas, Virgínia, Bruna, Otávia. As duas, Otávia e Bruna, eram mais velhas. Virgínia era a menorzinha, era mais novinha, caçulinha, e por essa razão, né, aquela desculpa, por essa razão ela teria que ficar com a mãe. Então ela foi a única das irmãs que foi viver com a mãe na casa do Daniel, do padrasto, certo? As outras duas irmãs continuaram vivendo com o Natércio. E é aí onde vai se desenrolar, é a partir disso, é com esse fio da meada que a história vai prolongar daqui para frente. O que acontece? A Virgínia, ela cresce sendo uma criança que sente muita vontade de viver a vida que as irmãs vivem. Porque a vida que ela levava ali na casa dela, com o Daniel e com a mãe, era uma vida em que ela não se sentia pertencente àquele meio, ela não se sentia pertencente àquela casa, ela não se sentia bem ambientada, ela mesmo que criança percebia que muitas coisas ficavam ali muito nos cochichos, ela não podia saber o que estava acontecendo de fato com a mãe. Ela era muito novinha, né, gente? A mãe dela tendo problemas graves, surtos psiquiátricos, e ela assistindo a tudo aquilo sem entender. Mas ela sabia que algo estava acontecendo e que ninguém compartilhava com ela. Então, aqui na obra existe um silêncio importante, certo? Um silêncio com relação à Virgínia. Ninguém chegava na Virgínia e explicava as coisas. O Daniel, porque ele não era pai, ele era padrasto, né? Ele era padrasto, não tinha aquela proximidade para chegar e conversar. Até porque o Daniel nem tempo ele tinha. O Daniel dedicava 100% da vida dele à Laura, aos cuidados com a Laura. Dedicava do tempo e do dinheiro com o tratamento da Laura. Existia na casa a empregada, que era a Luciana. A Luciana e a Virgínia, que era criancinha, não davam certo. Por quê? Porque a Virgínia não gostava do Daniel. Ela tentava detestar o Daniel. Por quê? Porque ela pensava o seguinte, é a mentalidade da criança, né? Ele tomou o lugar do meu pai. E se ele não tivesse aparecido, hoje a minha mãe estaria com o meu pai e eu estaria com as minhas irmãs e a gente viveria felizes para sempre como uma família perfeita. Então, ele entrou na nossa vida e impediu que tudo isso acontecesse. Então, eu não gosto do Daniel. Mas, ao mesmo tempo, é um sentimento muito conflituoso aqui, tá? E a obra, ela é cheia de contrapontos, ela é cheia de opostos. É um pensamento conflituoso, porque, por um lado, ela sente essa raiva do Daniel, por outro, ela é muito agradecida a ele pelos cuidados que ele realiza com a sua mãe, né? Então, ela sabe que ele cuida da mãe, ele sabe que ele é o único que se preocupa com a mãe. A tal da Luciana, a funcionária que trabalhava nessa casa, ela gostava muito do Daniel. E como a pequena não gostava, a Virgínia não gostava do Daniel, ela consequentemente não gostava da Luciana. As duas viviam em choque, viviam em combate. E aí até é estranho pensar, né? Nossa, a Luciana, uma adulta, vai ficar brigando com uma criança de 10 anos, jogando indireta, dando alfinetadinha. Ela vai ficar o tempo inteiro entrando em rivalidade com a Virgínia, que é só uma criança. Só que nessa rivalidade das duas, né, as duas não se dão muito bem, a empregada e a Virgínia, vocês vão perceber marcas, né, através da leitura, marcas de
de uma linguagem racista, né? Um preconceito racial forte, que ele fica subentendido, ele é colocado de uma maneira muito inteligente pela Lígia, né? Não é aquela coisa explícita, mas você consegue perceber o que ela está querendo dizer. A Virgínia, quando a Luciana dá as alfinetadinhas nela, como que a Virgínia responde para ofender? Porque ela utiliza como ofensa. Como que ela revida? Ah, você é mulata, Luciana. Tá falando o quê? Percebe? Então, há marcas dessa questão étnica aqui também, né? Do preconceito racial. Também é retratado na obra, certo? Então, ela não dá certo nessa casa, porque a mãe dela é como se já tivesse ido. Ela não tem essa figura materna. Há uma ausência, uma falta muito grande da figura materna para ela. Por quê? Porque a mãe já está num devaneio completo. Ela não tem mais aqui, não enxerga a realidade, como as coisas são. Né? Tanto que ela vive enclausurada num quarto. A Laura passa a viver, ela não tem contato com o restante das pessoas da casa, a não ser o Daniel. Por quê? Dá para você entender inconscientemente que o Daniel seria aquela figura do salvador para Laura, né? Ele apareceu e foi o único que quis cuidar, que não rejeitou, que pensou, nossa, você, mesmo você estando assim, porque ela já estava com problemas psiquiátricos, eu vou te dar colo, eu vou te dar esse cuidado que você quis, certo? Então, o Daniel foi uma coisa que foi o único que ficou na cabeça, no inconsciente, no subconsciente da Laura. Então era o único que ela permitia chegar perto, entrar no quarto e tudo mais. O restante da casa não convivia. Então a Virgínia não tinha a figura da mãe, a Virgínia não tinha a figura do pai, ela se sentia perdida naquele ambiente. Toda terça-feira, Virgínia frequentava a casa do seu pai na Tércio, para ter contato ali com as irmãs, com a Otávia e com a Bruna. Bom, desse contato, e aí é interessante pontuar para vocês que a Lígia vai escrevendo de uma maneira, e nessa obra é mais importante a gente conversar sobre a escrita da Lígia do que a história em si, certo? Eu queria que vocês lembrassem disso. É mais fundamental pensar na escrita do que propriamente no enredo, nesse caso de Ciranda de Pedra. A Lígia vai colocando as personagens de uma maneira muito bem ambientada. Então, ela coloca cada personagem de pouquinho em pouquinho, ela vai inserindo na história. Não fica aquela coisa assim que talvez possa ter acontecido com Memórias de um Sargento de Milícias, que são muitos personagens, né? E toda hora acontece uma história diferente, com um aqui, outro ali. Não fica essa sensação aqui de que, nossa, é muita gente, ai, é difícil para gravar, meu Deus, que tanto de personagem. Não. Com a leitura dessa obra da Lígia, como ela vai colocando em doses homeopáticas ali, uma personagem, você vai ficando já muito ali próximo dessas personagens. Realmente a palavra aqui seria ambientado, certo? Então, a Otávia e a Bruna são as irmãs da Virgínia, irmãs mais velhas. A Virgínia vai toda terça para a casa desse pai para ficar ali passando a tarde com as irmãs. O chofer buscava a Virgínia na porta da casa dela, já depois do almoço, e deixava de novo no finalzinho da tarde. Como assim, chofer? Ela era rica desse jeito? A Virgínia não. Por quê? Porque a Virgínia foi morar com a mãe. E o dinheiro do Daniel, do padrasto, ia todo para o tratamento psiquiátrico da Laura, né, da mãe. Agora, as irmãs que ficaram com o Natércio, com o Natércio era um advogado muito rico, bem-sucedido, conhecido em São Paulo. Elas, sim, elas tinham dinheiro. Então, além daquela coisa, nossa, eu fui separada das minhas irmãs, eu tenho inveja dessas irmãs. Eu queria viver a vida que elas vivem. Por que eu tive que vir morar aqui e não fui morar com elas? Por que eu não continuei lá com meu pai? Existe uma sensação da Virgínia, enquanto criança, muito grande, de rejeição, de ter sido renegada, certo? Porque vocês têm que lembrar que é um pensamento que está sendo colocado para vocês aqui de uma criança, é a visão de uma criança ao longo da obra. Olha que interessante, que fantástico isso que a Lígia conseguiu fazer. Ela consegue colocar, parece que é realmente uma criança que você está lendo ali. Então, ela vai para casa do pai toda terça, chega lá e as irmãs não deixam ela participar de nada. Não deixam.
elas têm ali alguns amigos, são vizinhos de rua, né? Lembrando que elas moram num casarão. É aquele tipo de casarão das novelas, sabe? Novelas dos anos 60, 70, aqueles casarões de São Paulo, brancos, enormes, com jardins enormes. Era essa a casa do Natércio e das irmãs. Tanto que ela era buscavam ela de chofer, né? Então, ela chegava lá, as irmãs convidavam os vizinhos da rua, que eram os amigos. Quais eram esses amigos? São 3. Letícia, Conrado e Afonso. Letícia e Conrado são irmãos, certo? E Afonso morava também na mesma rua. Existe ali um grupinho fechado de Letícia, Conrado, Afonso, Otávia e Bruna, que são as 2 irmãs dela. Esse grupinho dos 5 era inacessível. E todo sonho da criança é o quê? Participar das brincadeiras, participar do grupo, estar ali. E ela era o quê? A carta branca. Sabe aquela carta branca do jogo? Ela era a carta branca. Até porque ela era mais novinha, então ela era sempre excluída. Quando ela chegou lá, aquele sentimento de rejeição, ele fica ainda mais forte toda vez quando ela tem contato com as irmãs. Então, a palavra-chave desse livro aqui, gente, é o pertencimento. Virgínia busca o pertencimento, a sensação de pertencimento. Eu quero pertencer a algo. Eu quero pertencer a algum lugar. Eu quero pertencer a um grupo. Por que eu sou tão excluída? Por que lá na casa da minha mãe eu não me encontro e aqui na do meu pai também não? Onde que eu vou me encontrar se eu não tenho os dois? Se eu não tenho esses 2 ambientes que são os únicos? Isso ela ainda é uma criança. E aí é onde vem o título da obra. Em um dos dias, né, que ela está lá, numa terça-feira, na casa do pai, tentando brincar com as irmãs estavam sempre brincando com esses outros 3 amigos, não brincavam com ela, não interagiam com ela ficava lá praticamente sozinha. Em uma terça-feira, o Conrado, que é um dos amiguinhos, chama as meninas, né, a Otávia, a Bruna e a Letícia, que era a irmã dele, e o Afonso, que é o outro que também mora na rua, chama o pessoal para tomar um café, um lanche lá na casa dele. Como era tudo na mesma rua, né, era muito tranquilo, é só atravessar a rua, tá ali na casa do Conrado. Lembrando que Conrado é irmão da Letícia. E aí as meninas falam assim: ah, fica aí, Virgínia. O lanche já vai chegar. A governanta já vai trazer o lanche pra gente. Tem a governanta na casa, tá? Olha o nível. Olha o nível. Tem uma governanta na casa. A governanta já vai trazer o lanche e ela não vai gostar se não tiver ninguém aqui. Fica aí, Virgínia. Você vai ficar. Aí a Virgínia, mas eu queria ir. E quando a Virgínia escutou, né, aquele convite do Conrado, ela já tinha pensado, fantasiado na cabecinha dela de criança, toda uma cena. Ela chegando na casa do Conrado, conhecendo a mãe do Conrado, a mãe do Conrado falando assim: nossa, que menina linda, você tá tão bonita hoje, você vai ser algum dia namorada do Conrado. Ela ainda tinha esse detalhe, ela gostava desse menino, que era o Conrado, e o Conrado era o quê? Era cheio de tititi com a Otávia. Então ela gostava do namorado da irmã. Sabe aquele clichêzinho da literatura? Gosta do namorado da irmã, tem inveja dessa irmã, porque a irmã é mais bonita, tem mais dinheiro, banana. Era essa história. Ela então fantasiou toda aquela cena, né? Ela chegando na casa do Conrado, as 2 irmãs, ó, cortam na raiz. Você não vai. Você não vai. Arrumam todo tipo de desculpa e ela acaba ficando. Nesse dia, ela segurando as lágrimas, com o olhinho cheio d'água, ela pisca para segurar, para não escorrer a lágrima nenhuma no rosto, e fala que vai lavar as mãos na fonte, uma fonte que tinha no jardim. Eles vão para a casa do Conrado e ela sai correndo em direção a essa fonte. Quando ela chega na fonte, ela chora muito, copiosamente. Uma criança, né, que teve sua expectativa frustrada. Depois desse choro, ela senta ao redor ali da fonte e ela observa que tem vários anõezinhos de pedra, sabe aqueles anões de jardim, de decoração? Tem vários anõezinhos de pedra ali ao redor da fonte. Eles circulam a fonte, todos de mãozinhas dadas,
dançando em uma ciranda. Ciranda, né? Aquela rodinha, eles dançando com a expressão bem felizes de quem estava ali cantarolando, dançando, alegre, e ela já logo se anima e grita: eu quero brincar com vocês, me deixem entrar. E tenta separar a mãozinha dos anõezinhos para entrar na ciranda. Ciranda de pedra. Ela vai conseguir, gente? Não vai conseguir entrar. Por quê? Porque é pedra, é inflexível, é rígida, é impossível que você adentre. Então ela vai ficar de fora, tal qual ela fica na ciranda da vida dela, lá no grupo daqueles amigos, das irmãs, da casa da mãe. Ela é sempre a excluída. Então ela olha para aqueles anões e percebe que eles retratam a Otávia, a Bruna, o Conrado, o Afonso. Por isso o nome, Ciranda de Pedra, certo? Então, a nossa Lígia, ela vai escrever aqui sobre uma personagem que representa o grupo dos excluídos, né? Se teria um grupo a qual ela pertenceria, seria esse, o grupo dos excluídos. Há uma parcela que foi esquecida, deixada de lado. Bom, na sequência, o que vai acontecer? Nesse mesmo dia, né, nessa mesma semana, no mesmo dia não, na mesma semana, ela depois desse acontecimento, né, triste, ela já morando na casa do pai, porque houve aqui uma mudança de ambientação, certo? A Virgínia, como a mãe já estava ficando muito doente, né, um ponto que não estava dando mais certa convivência, porque ela ainda era criança, eles decidem, o padrasto dela, a Luciana, a empregada, e a própria mãe, nos seus lapsos de lucidez, a Laura, o Daniel, ela chamava o Daniel de tio Daniel, tá? Se eles colocarem lá no livro para vocês tio Daniel, tá ok também. Ele era chamado assim pela Virgínia. Ela, naquela situação, né, vendo tudo aquilo acontecer com a mãe, eles decidiram que seria melhor para Virgínia que ela morasse com o pai. Então ela se muda para a casa do pai. E aí, em uma dessas tardes, acontece isso, que ela vai lá, chora, faz analogia com os anõezinhos de pedra da ciranda. Naquela mesma semana, ela morando na casa do pai, que lugar que ela também, obviamente, vocês já perceberam, ela também não se ambientou, né? Não deu certo. Por que não deu certo? Porque as irmãs a excluem. O pai é extremamente frio, e nem é só com ela, ele é frio também com as outras filhas, ele é distante, ele se torna um homem muito preocupado só com o trabalho, e ele vive, de certa maneira, o clausuro dele também, né? Ele não quer dizer que ele não amasse as filhas, certo? Não quer dizer isso. Mas ele não sabia demonstrar, assim como ele não sabia demonstrar pela Laura, certo? Então, porque talvez venha aquela construção, né, que é o que vai acontecendo com você ao longo do livro. Pelo menos eu fui lendo o livro e fui pensando, não, então na Tércia ele é um monstro, né? Não. E isso acontece com muitas personagens. Você tem inicialmente uma visão e aí depois você fala, não, pera lá, não é bem assim. Então na Tércia ele não é esse monstro, nossa, rejeita a filha, não é isso. Ele não sabe demonstrar o que ele sente. E ele é sim frio, distante, seco e sempre muito sisudo, certo? Nessa casa do Naterce, então, ela também não vai dar certo. E na mesma semana que aconteceu esse episódio da fonte, que ela percebeu que realmente ela não tinha ali maneiras de se aproximar das irmãs ou de pertencer àquele grupinho dos amigos, de participar de qualquer coisa com elas. Nessa mesma semana vem a Luciana, que é empregada lá da casa da mãe dela. Vem a Luciana para dar a seguinte notícia. Virgínia, sua mãe morreu e Daniel, seu padrasto, suicidou ao saber da morte de Laura. Uma criança de 10 anos recebendo essa notícia. Sua mãe morreu e o seu padrasto suicidou. Ela fica sabendo disso. Após essa notícia, a Luciana, que é empregada, que gostava demais, a Luciana amava esse doutor Daniel, resolve contar para ela uma verdade. E é uma verdade que vai ser, assim, crucial a partir de agora na narrativa. Ela conta para Virgínia que, na verdade da verdade, quem era o seu pai era o Daniel e não o Natércio. Então ela fica sabendo disso
ainda ali pré-adolescente, criancinha, que o seu pai era o Natércio. Então ela acaba de perder o pai e a mãe. Né? Não fica claro no livro, já quero avisar para vocês, não fica claro no livro se o Natércio já sabia que ela não era filha dele, né? E se foi por isso que ele mandou a Laura para o sanatório. Não fica claro se o próprio Daniel já sabia ou não, né? Ou se era uma coisa meio segredo ali deles. Naquele momento, naquele dia que ela recebe essa notícia da Luciana, que ela fica sabendo que o Daniel era o seu pai, aquela raiva que ela fica tentando sentir, né? Ela ficou ao longo da história todinha até aqui, tentando sentir raiva do Daniel. Por quê? Porque a sua irmã, Bruna, ela ficava o tempo inteiro falando na cabecinha dela, na cabecinha da Virgínia. Não, Virgínia, você não tem que gostar daquele padrasto, sabe por quê? Porque isso é castigo de Deus para Laura. Tudo que a sua mãe, e elas não, as outras meninas eram filhas também da Laura, mas não tinham contato nenhum com a mãe, não tinham contato, não gostavam da mãe. Por quê? Porque isso foi colocado na cabeça delas, né? Foi imposto para elas. Qual o nome que leva isso? Alienação parental. Olha a temática que a Lígia Fagundes foi tocar lá em 1954. Gente, olha isso. Então, a Bruna, que era a irmãzinha mais velha, falava o tempo inteiro pra Virgínia, não, você não tem que gostar dele. E o que a sua mãe tá passando é porque ela merece. E a Bruna era muito religiosa, mesmo pequenininha, desde criancinha ela era muito religiosa, naquelas religiosas assim, fervorosas. Isso aí é castigo de Deus. Deus fala que não pode cometer adultério, então ela tá pagando, ela tá sofrendo por isso. E o Daniel, ele é o culpado de tudo, porque senão até hoje os nossos pais estariam juntos. Então, na hora que ela fica sabendo aquela notícia e percebe tudo aquilo que foi colocado na cabeça dela e ela perdeu a oportunidade de ter amado o pai, né? Ela tá do lado, no momento, da Bíblia, no mesmo quarto que ela dorme com a Bruna, da Bíblia da Bruna. Ela pega a Bíblia da Bruna e taca com força pela janela. Isso mostra, por parte aqui da nossa personagem, uma reviravolta e eu posso até dizer uma revolta com Deus. Ela tem uma revolta com Deus. Ela não entende, ela fica pensando, então, por quê? Por que eu tive esse tempo inteiro que eu vi essa conversa da Bruna, que Deus estava castigando minha mãe, e agora ela morreu, e agora eu descubro que ele é meu pai, e ele morreu também, ele se matou. Pensa a cabeça dessa menina, gente. Olha o que ela teve que viver. Tudo que ela teve que passar até agora é muito forte para uma criança. É muita coisa para uma criança. É muito trauma de uma vez só para uma criança. E trauma mal trabalhado, né? Trauma que não foi informação dada do jeitinho certo. Então ela pega a Bíblia, joga pela janela e mostra o seu rompimento com Deus, o seu rompimento, o seu desvencilhamento com a igreja. Contrariando já o quê? O que vai acontecer logo na sequência na narrativa. Olha só. Depois de ficar sabendo, então, da morte da sua mãe e perceber que ela não se enquadrava nem ali na casa da mãe, nem agora na casa do pai, ela toma uma decisão. Ela pede para o pai dela, Natércio, para ir para um internato. Ela quer ficar em internato, a gente sabe que é o quê? Freira, temática religiosa, ela vai ter todo um contato ali com a igreja católica, orações, Deus, sendo que ela tinha acabado de se desvencilhar por completo com a figura de Deus, ok? Ela tinha feito aquele rompimento. Então, mas ela vê como saída, como única saída naquele momento, isso. Eu vou para o internato e eu não quero mais pertencer a esse ambiente. Quando ela chega no internato, há passagens do livro, uma breve passagem que fala, a gente não sabe muito bem, não tem nada de relevante que acontece durante esse internato, né? A única coisa que eles falam é o seguinte, ela tomava a hóstia sempre, sem acreditar em absolutamente nada daquilo, né? Repetia ali as palavras das orações, sem acreditar em absolutamente nada daquilo. Então, ela se encontrou no internato? Não. Ela se sentiu pertencente a algo? Não. Ela vai se sentir ambientada, acolhida? Não. Então, mais um dos lugares para onde ela se refugiou, ela não vai se sentir abraçada. É aí onde a história
pula agora, faz um corte temporal para a fase adulta da Virgínia. A Virgínia sai do internato agora com mais ou menos 20 anos, e não é dito nada especificamente no livro também, tá? A gente entende que é mais ou menos com 20 anos. Ela sai desse internato e volta para casa do pai. Agora já amadurecida, adulta, ela pensa o seguinte: aquelas pessoas mudaram. Aquelas pessoas mudaram. E volta para casa do pai. Quando ela chega, ela percebe que é só um pouco mais do mesmo de quando ela saiu lá atrás. A diferença é que agora, aquele mesmo grupinho existia, tá? A Bruna, que era religiosa, católica, fervorosa, a única diferença é que agora ela é ainda mais fervorosa, né? E moralista, casou. A Letícia virou tenista, certo? Ela mexia com esporte. É interessante a figura da Letícia, que era uma das amiguinhas lá, né? Da Otávia e da Bruna, porque esporte naquela época não era algo relacionado ao gênero feminino, certo? Então, ela vai trabalhar com o esporte profissionalmente. Ela vai levar o esporte profissional para a vida dela. Então, é interessante analisar o que acontece com essa personagem Letícia. A Letícia vai retratar aqui na obra a bissexualidade, tá? Ou homossexualidade. Dá para considerar as duas coisas, as duas temáticas aqui na narrativa. Ela gostava de mulheres. A Letícia é outro ponto interessante da narrativa, certo? O Conrado cresceu e a Virgínia continuava gostando dele. Mas agora, esse grupinho, né, a Otávia e a Bruna, as irmãs, os três amigos, o Afonso, a Letícia e o Conrado, eles estavam querendo que agora essa mulher crescida, a Virgínia, fizesse parte da ciranda. Mas agora ela não queria mais. Por quê? Porque ela percebeu que mesmo que ela entrasse naquela roda, não teria nada a ver com ela. Mesmo que ela pertencesse, ela ainda não seria parte. Consegue entender? Mesmo que ela pertencesse à roda em si, ela não faria parte porque aquilo não era ela. Ela não se assemelhava a nenhum daqueles do grupo. Então, ela decide, por fim, na história, viver corajosamente. Ela vai fazer uma viagem no final do livro. O Conrado até tenta conversar com ela, fala: olha, Virgínia, eu gosto de você. E aí a gente espera que vai vir aquele final, né, clichêzão, fala: nossa, porque tá tão com cara de novela essa história, sabe, novela das 9. Vai vir aquele clichêzão, ela vai ficar com o Conrado e aí os dois vão ser felizes pra sempre. Não, ela renega o Conrado e fala: não, eu também gosto de você, mas eu vou pela primeira vez me escolher. Eu vou tentar me encontrar. E aí é onde ela pega um dinheiro com o pai, o Natércio, né? Ele gera também a seguinte reflexão: se eu não consigo te dar amor, pelo menos eu posso te dar dinheiro. E aí ele financia essa decisão importantíssima no final da obra, que é de que ela vai sair dali da casa do pai e vai fazer uma viagem para o exterior, até que ela se conheça, para ela se descobrir, abdicando de toda a vida que ela tinha ali na casa dos pais, das irmãs, deixando tudo aquilo para trás, o convento, a história na casa da mãe. Esse é o final de Ciranda de Pedra. Tranquilo? Tudo ok? Posso seguir? Então vamos lá, gente. Vou voltar a compartilhar a tela e aí nós analisaremos os personagens, estrutura e a análise de fato. Coloquei aí um resuminho para vocês, então. Quanto às personagens, vamos lá. Antes de entrarmos nas personagens, eu queria lembrá-los que o enredo dessa história, ele se constrói a partir das relações interpessoais. Por isso, inclusive, que a obra se assemelha a uma novela, que eu acabei de mencionar para vocês. Parece muito, né, a temática daquelas novelas das 9. E, inclusive, por falar nisso, Ciranda de Pedra já virou novela na Rede Globo 2 vezes. Eu não achei fidedignas as retratações do pouco que eu assisti, de algumas cenas, pelo que eu percebi, mas, de qualquer forma, elas parecem realmente muito a uma novela.
A Lígia, como eu disse para vocês, ela é bem cuidadosa ao ir inserindo essas personagens. Então, a primeira que aparece aí para vocês no material, a Laura, é a esposa, a ex-esposa do Natércio, que, entre aspas, abandona a família para viver seu amor com o médico Daniel. Ela vai sofrer ao longo da narrativa com a instabilidade emocional e psíquica que foi desenvolvida principalmente depois que ela saiu daquele sanatório. Há aqui, então, uma falta de figura materna para Virgínia, que eu queria que vocês puxassem a setinha e escrevessem. Puxa a seta na Laura. Falta de figura materna para Virgínia. A Laura, então, não se sentia amada pelo Natércio, muito menos cuidada, e foi isso que fez com que ela se encontrasse com o Daniel. Foi o que ela achou no Daniel, né? O Natércio é um advogado bem-sucedido, considerado pai da Virgínia, até dado momento, né? Então, como eu fiz questão de contar aqui para vocês, para que vocês se surpreendessem também, ele só descobre, você também, leitor, só descobre que o Natércio não é pai da Virgínia lá no meio do livro, naquele divisor de águas, ok? Ele é um homem recluso, frio, ausente para Virgínia, ele só se fez presente no dinheiro, não no amor, tentava mostrar ainda assim que ele queria ser pai, né? Então, repito para vocês, não existe aquela coisa aqui de, nossa, ele é um monstro, vamos enxergar só o ponto negativo da personagem X. Não, não existe isso. O Dr. Daniel, ou como ele fica conhecido na obra, como Tio Daniel, que ele é chamado pela Virgínia de Tio Daniel, ele é um médico psiquiatra por quem a Laura vai se apaixonar, ok? Virgínia a nossa menininha tentava odiá-lo por influência da Bruna, mas não conseguia porque via que ele cuidava da sua mãe. Então é outra coisa importante a ser lembrada aqui sobre o Daniel. A Virgínia, nossa protagonista, é fruto de uma relação decadente, vive a se comparar com as irmãs, tem inveja da beleza da Otávia, né? Várias vezes ela fala da Otávia, como ela acha a Otávia bonita e que ela é feia, que ela não gosta de si mesma, porque a Otávia é muito melhor. Ela gosta do namoradinho da Otávia, que é o Conrado, né? Tenta pertencer ao grupinho das irmãs e não consegue, ela se sente ainda mais rejeitada. Então, tudo isso aqui é importante para a narrativa. Otávia, dona de uma beleza fria e distante, quase inacessível, desde pequena foi a líder das irmãs. É uma mulher, ela cresce então, vira uma mulher decidida que não hesita em satisfazer seus desejos. Uma coisa interessante sobre a Otávia, gente, é que ela é totalmente desapegada de sentimentos, tá? De padrões de monogamia que nós conhecemos até hoje, né? Que é algo fixo na nossa sociedade. A Otávia se abdicava de tudo isso. Ela tinha muitos namorados, muitos amantes, certo? E outra coisa interessante sobre essa personagem é que ela tinha uma aptidão muito grande para a carreira artística, certo? Ela fazia desenhos maravilhosos ainda enquanto criança. Ela era a menina dos olhos da governanta da casa, lá do Natércio, né? Mas mesmo assim ela não seguiu a carreira. Tá? É uma coisa interessante que acontece com essas personagens aqui. Nenhuma das duas filhas do Natércio, as filhas legítimas, Otávia e Bruna, vão se transformar em profissionais, vão crescer e ter uma carreira profissional. Quem cresce e tem é a Virgínia, certo? Ela se torna uma menina estudada, tem a sua profissão. A Otávia, apesar de toda a aptidão como artista plástica, não vai conseguir permanecer, seguir aqui a carreira. A Bruna, religiosa, muito ciosa da sua posição social, autoritária, moralista, né? Fica ainda mais depois que ela se casa. Letícia, Conrado e Afonso, amigos de Otávia e Bruna, compunham a ciranda. Então, esses aqui são os amigos que eu comentei com vocês. É interessante um ponto que eles colocam em discussão aqui na obra, que a Lígia coloca, sobre o Conrado, né? Ela toca em tantos tabus que até a questão da impotência sexual é retratada nesse livro, gente. O Conrado, ele tinha, e várias vezes ali o narrador vai trazer essa informação para você, ele tinha problemas com impotência sexual, né? E até isso a Lígia vai conseguir abordar no livro dela. Então, usar aquele termo que eu falei para vocês, dos tabus, é muito interessante, cabe bem a essa obra. Vamos à estrutura, então.
Gênero, romance de formação. O que é um romance de formação? É quando o texto foca no desenrolar da história de uma personagem central. Então, vocês vão colocar aí para mim, romance de formação. Quando o texto foca no desenrolar da história de um personagem central. Quando o texto foca no desenrolar da história de um personagem central. Então, isso é um romance de formação. Aqui nós temos essa situação, o texto ele foca no desenrolar da vida de uma personagem central? Sim, qual personagem central? A própria Virgínia, né? Obra dividida em duas partes. Existe uma divisão aqui temporal. Qual que é a primeira parte? A Virgínia criança. Qual que é a segunda parte? A Virgínia adulta. Existe nessa fase da Virgínia adulta um momento de análise, um momento de reflexão. Ela agora é uma mulher, né? Ela agora amadureceu. Então, ela agora já não quer mais pertencer àquela ciranda. Ela vai fazer as escolhas para a vida dela. Então, tem até uma discussão, existe uma discussão, né, de qual parte é melhor, se é a primeira fase do livro ou se é a segunda, quando ela é criança ou quando ela é adulta. De fato, a produção sobre a infância é muito bem construída. A grandiosidade da escrita impressiona da Lígia por conseguir retratar tão bem o pensar e o sentir de uma criança, né, do meu ponto de vista. Ela faz isso de maneira magnífica. Mas eu percebo que as pessoas, no geral, falam que gostam mais dessa primeira fase, que é a parte em que ela é criança, justamente porque ela é mais fantasiosa. A primeira fase, ela trabalha muito com a fantasia. Porque a Virgínia é uma personagem de 10 anos ali, mais ou menos, muito complexa. Ela lida diariamente com sentimentos de inveja, de melancolia, solidão, rejeição, vingança, né? E por isso ela precisa fazer o quê? Ser escapista. Como ela precisa ser escapista, fugir daquela realidade tão trágica que ela vem vivenciando, ela fantasia demais. Ela é uma menina, inclusive, por alguns críticos, já foi até usado o termo para falar da infância como tempo de fantasia. Se vocês quiserem anotar aí, infância é considerada por alguns críticos o tempo de fantasia. Por quê? Porque pelo fato dela viver essa vida tão ruim, né, ter esses sentimentos tão ruins, ela precisa criar essas fantasias na cabeça dela. Então ela imagina demais, ela cria muitas cenas. Essa menina, por criar várias cenas, a narrativa da primeira fase é muito mais fantasiosa. A da segunda parte é considerada chata. Mas é justamente essa a intenção da Lígia, gente. Por quê? Porque a vida adulta é chata. Não tem fantasia. Não tem cor mais. Certo? Então, do meu ponto de vista, não há essa diferença, essa discrepância entre tipos de produção. Qual parte é melhor? Mas para muitos a primeira parte é muito mais bem trabalhada, certo? É muito mais gostosa de ser lida. Narrado em terceira pessoa, coloquei para vocês em parênteses que o narrador é parcial. O que eu quis dizer com isso? A perspectiva da história que é dada é a perspectiva da Virgínia, apesar de ser um narrador em terceira pessoa. Então eu pergunto a vocês, ele é um narrador onisciente ou não? Se ele dá a perspectiva da Virgínia, ele é um narrador onisciente ou não? A gente já comentou sobre o que é um narrador onisciente. O que vocês acham? Acho que agora o áudio está dando certo. Se alguém quiser falar por áudio. Oi, Não oi. sei. Onisciente, Ana? Acredita que sim, Célio? Bia? Então, quando a gente pensa nesse narrador onisciente, aí vocês vão lembrar da definição desse termo. Ser um narrador onisciente é ser aquele que te dá uma visão mais próxima da coisa, uma visão mais profunda da coisa. Ele tem ali, apesar de não participar da história,
ele tem uma consciência maior do que acontece no íntimo daquela personagem. Então, claro que aqui teria sim que ser um narrador onisciente, certo? Então, ele é narrado em terceira pessoa. A Unir pode colocar assim para vocês: foco narrativo em terceira pessoa ou foco narrativo onisciente. As duas são verdadeiras, certo? Considerar que é um narrador parcial também está correto, justamente porque ele te dá a visão de quem? A visão da Virgínia, tanto enquanto ela é criança como quando ela é adulta. Foi publicada em 1954. Pensando nesse contexto aqui, muitas coisas podem vir, né, sobre esses tabus. Como eram vistas essas questões lá nos anos 50? Se hoje em dia ainda são tabus, gente, imagine lá nos anos 50. É uma escrita sugestiva e simbólica. Como assim escrita sugestiva e simbólica? A Lígia Fagundes usa de muitas simbologias, tanto que o próprio título, né, Ciranda de Pedra, é uma simbologia. A cirandinha lá dos anões é uma simbologia. Ela fala várias vezes, tem uma cena engraçada, interessante, engraçada eu quero dizer interessante, em que a Virgínia, ela vê uma formiguinha andando pela frestinha da porta e ela fala para a formiga: formiga, você vai cair daí, deixa eu te salvar. E aí, quando ela vai salvar a formiga, ela lembra da irmã dela, Otávia, de quem ela tinha inveja. O que ela faz com a formiga? Ela amassa a formiga com o dedo, ela esmaga a formiga e mata a formiga. Então, lembrando que ela é uma criança, né, gente? Tudo isso aqui é um pensamento de uma criança. Essas simbologias do inseto, e o inseto é engraçado porque ele aparece o tempo inteiro na história, aqui ao longo do livro, né? A Laura, que era a mãe, que tinha os problemas psiquiátricos, ela ouvia o barulho de um besouro o tempo inteiro, e aí ela falava que se esse besouro se deitasse, ele nunca mais iria se levantar. Então, existem ao longo do livro várias simbologias, certo? Por que eu digo que é uma escrita sugestiva? Porque ficam mensagens nas entrelinhas para vocês. Ficam muitas mensagens nas entrelinhas. A escrita da Lígia Fagundes tem essa característica. Isso daqui é característica não só da obra Ciranda de Pedra, mas da Lígia Fagundes por completo. A narração é sintetizada. Como assim sintetizada? Ela não fica ali fazendo rodeios, tá, para contar essa história. Até porque a Lígia Fagundes ficou famosa como contista, né? Por escrever seus contos. E o conto, ele é um texto curto. Então, aquele que escreve contos precisa ter uma habilidade de resumir muito boa, muito grande. E a Lígia tinha essa habilidade. Então, a narrativa dela é uma narrativa sintetizada, objetiva. Outra coisa interessante que ela faz, que eu coloquei aí no material para vocês, são as digressões. Quem já assistiu a aula, né, no semestre passado de Memórias Póstumas de Brás Cubas, vai lembrar que quem utilizava muito esse recurso da digressão era o Machado de Assis. O que seria uma digressão, Gigi? Digressão, quando a gente pensa nesse recurso, aqui é muito interessante porque ele vai enriquecer o texto. O que eu faço? Eu pauso a minha narrativa para, no meio dela, encaixar uma reflexão, encaixar um pensamento externo, encaixar uma análise pessoal da coisa. Lembrando que aqui eu tenho um narrador em terceira pessoa, então não são as perspectivas do narrador, e sim das personagens, certo? No caso aqui da Virgínia. Então, a digressão é um recurso que grandes autores como Machado de Assis utilizavam, aprofundando no universo psíquico dessa personagem, criando personagens complexos, fazendo reflexões no meio da narração. Então, a digressão é quando eu faço uma reflexão no meio da narração. Eu interrompo a narrativa para refletir em algo. E a Lígia Fagundes vai se utilizar desse recurso. Eu acredito, isso é uma opinião minha, tá? Eu, Gisela, vejo muitas semelhanças na escrita da Lígia e nas temáticas, na abordagem dela, geral de texto, na técnica, na verdade, da Lígia. Eu vejo muita semelhança com a Clarice Lispector e com o Machado de Assis, que são, assim, simplesmente dois grandes nomes da literatura, um dos maiores, né? O Machado de Assis é o maior, a Clarice Lispector, ela vem logo na sequência, e a Lígia se assemelha demais a eles. Então, ela vai usar esse recurso da digressão. Tem uma linguagem sutilmente poética,
ela, mesmo lidando, e isso que é o interessante e o bonito da coisa, mesmo lidando com temas pesados, a Lígia consegue imprimir um lirismo lindo nesse texto. O que é esse lirismo? Essa escrita poética, essa escrita em que ela trabalha a linguagem com figuras, com mensagens nas entrelinhas, como eu disse para vocês, com subjetividade. Eu vou mostrar alguns trechinhos da obra agora, vou ler para vocês, para que vocês percebam como era essa sutileza da poética na linguagem dela, certo? É muito lindo o texto. Ele é realmente, assim, algo que você lê e fala, que lindo, que coisa linda. O livro, ele é imagético. Como assim imagético? Aquilo que eu comentei com vocês, né? Eu já havia lido essa história no Fundamental, tive que ler agora muito brevemente. Então, eu não tinha entendido algumas reflexões, muitas cenas, mas elas ficaram. As imagens ficaram na minha cabeça, certo? Então, ele é um livro imagético. A Lígia vai construindo imagens para você. Até porque ela não fala muito. Ela fala sem falar. O que seria esse falar sem falar? Ela mostra, ela constrói as mensagens, ela constrói as reflexões através das imagens das cenas. Imagens que são o quê? Escritas. Olha que coisa fantástica. Isso aqui, a pessoa tem que ter uma capacidade de escrita, uma técnica muito grande. Por isso que ela foi tão premiada, né? A lista dos prêmios dela, se vocês quiserem, eu mando depois lá no livro, no grupo. É uma lista gigantesca, imensa. Obra com objetividade e refinamento. É o mesmo que acontece com Machado de Assis. Ora, outra semelhança aí, vocês podem observar. O Machado de Assis tinha um livro de texto objetivo, né, de escrita objetiva. Uma das características era a objetividade. Aqui também vai acontecer essa objetividade. Eu vou direto ao ponto. Eu não vou ficar ali girando em torno de uma mesma discussão o tempo inteiro. Tanto que eu disse para vocês que a narração era sintetizada. Isso quer dizer que o texto vai perder o refinamento dele? Não. Quer dizer que o texto vai perder a elegância? Não, tá? Outra coisa que eu queria que vocês adicionassem ainda na estrutura é o seguinte: o discurso aqui é um discurso indireto livre. O que seria esse indireto livre? Eu permito falas de personagem e fala do meu narrador. O narrador em terceira pessoa vai contar o que há de diálogo ali na obra. Ele vai passar esse diálogo para você. Então, o discurso é um discurso indireto livre. Ok a estrutura? Posso entrar na análise já? Olha o sério. Gigi, só uma pergunta. Minha conexão caiu aqui. A autora utiliza de narrativas curtas? Não, sério. No caso, essa obra, por não ser um conto, né? Ela escreve ao longo da sua história de vida muitos contos. Ela, inclusive, fica famosa graças aos contos. Mas no caso desse livro, Ciranda de Pedra, eu tenho um romance. E romance é uma narrativa longa, certo? Sempre lembrar de diferenciar que romance não é história de amor, tá? Não tem nada a ver. Romance na literatura é um gênero textual que é caracterizado por ser uma narrativa longa com vários personagens. Certinho? Esclareceu aí para você? Ok, então. Entendi. Ok, então, sério. Vamos à análise. Título Ciranda de Pedra. Expliquei para vocês o porquê do título. A pedra, ela é rígida, né? Ela é intransponível, não maleável. Então, eu não posso entrar nessa ciranda. Eu vou ler aqui um pedacinho para vocês de um trecho da obra. Olha só. Escutem. Se vocês quiserem, eu posso mandar lá no grupo. Rindo ainda, aproximou-se dos anõezinhos, que dançavam numa roda tão natural e tão viva que pareciam ter sido petrificados em plena ciranda. No centro, o filete débil da fonte a deslizar por entre as pedras. Quero entrar na roda também, exclamou ela, apertando as mãos entrelaçadas dos anões mais próximos. Desapontou-se com a resistência nos dedos de pedra. Não posso entrar? Não posso? Repetiu, mergulhando na fonte, as mãos em concha. Então, esse foi o trecho em que o narrador contou pra gente, e aí dá para você perceber que ele conta de uma maneira que te dá a perspectiva pessoal da Virgínia. Ele conta aqui para você a descoberta, a reflexão que é feita sobre esse título, Ciranda de Pedra. Essa obra é uma obra circular.
dá para a gente pensar na ideia da ciranda em vários sentidos, tá? Como assim uma obra circular? A imagem da ciranda, ela vai aparecer na questão temporal do livro. Há um movimento circular aqui na história. Como assim? Tudo que é vivenciado na infância da Virgínia vai influenciar diretamente na construção da sua personalidade já adulta. Ela, enquanto agora uma mulher, ela vai sentir todo o peso daqueles traumas que ela viveu na infância. Os traumas com os pais, principalmente, né? Da separação, os traumas por ter visto a morte da sua mãe, tudo vivenciado, né? Descobrir que o pai dela é, na verdade, outra pessoa. Então, tudo isso influencia diretamente na construção da sua personalidade, agora que ela é uma mulher adulta. Então, vocês percebem que acontece um movimento circular do tempo na obra. Isso também representa a ciranda. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, outro trechinho, eu acho que a partir dele dá para entender bem o que seria esse movimento circular. Olha só o que ela fala. O que, na verdade, o narrador diz para você sobre ela. 1000 vezes já tentara romper o fio, mas embora os elos fossem diferentes, havia neles uma relação indestrutível. E o fio ia encompridando cada dia que passava, acrescido a cada instante de mais uma parcela de vida. Chegava a senti-lo dando voltas e mais voltas em torno do seu corpo, numa sequência sem começo nem fim. Então é esse fio, o fio o quê? O fio do passado dela, que ia simplesmente enrolando a vida dela por inteiro, né? Então você pode pensar também nessa ideia da ciranda como a obra circular. Outro termo que eu coloquei para vocês, ciranda de Virgínias. Como assim ciranda de Virgínias? Vocês vão perceber que ela tem várias faces. Existem várias Virgínias aqui ao longo do texto. Uma Virgínia da infância, uma Virgínia do convento, uma Virgínia agora da fase adulta. Então, essa ciranda de Virgínias também pode ser entendida a partir do seguinte trecho. Vi agora que jamais poderia se libertar das suas antigas faces. Impossível negá-las porque tinha qualquer coisa de comum que permanecia no fundo de cada uma delas. Qualquer coisa que era como uma misteriosa unidade ligando umas às outras, sucessivamente, até chegar à face atual. Então, quem construiu essa Virgínia adulta? Todas essas outras Virgínias e vivências do passado, os traumas do passado. 1000 vezes já tentara romper o fio, mas embora os elos fossem diferentes, havia neles uma relação indestrutível. Então, a sequência dessa parte é justamente aquela que fala sobre a obra circular, certo? Então, essas várias faces da Virgínia também geram uma ciranda de Virgínias. Outra coisa que dá pra gente colocar aqui sobre o título é uma ciranda para cada um dos núcleos que a Virgínia viveu. Existe uma ciranda lá quando ela está vivendo na casa da mãe, existe a ciranda de quando ela muda para a casa do pai, a ciranda de quando ela vai para o internato, a ciranda de quando ela vira uma mulher adulta, e só agora, quando ela decide fazer essa viagem e romper com tudo isso do passado, aí sim que essas cirandas se desmancham. Então, a ideia da ciranda também dá para ser aplicada aos vários núcleos que a Virgínia viveu, certo? Existe aqui na obra uma característica muito importante que eu quero que vocês sublinhem, que é o fluxo de consciência. O que seria esse fluxo de consciência? É quando acontece um aprofundamento no psicológico da protagonista. Quando as ações elas vão se desenrolando a partir da consciência do pensar dessa protagonista, dessa personagem. Algo que também é característica de qual autora? Da Clarice Lispector, que foi cobrada no último semestre pela Unirv, certo? Então, o fluxo de consciência é algo comum da escola literária, do modernismo terceira fase, geração de 45. O intimismo que nós comentamos lá em cima, né? Mescla do subjetivo com o objetivo, mescla da ação e do diálogo, a mescla do passado com o presente. Esse jogo de contrastes que eu disse para vocês que acontece aqui, esse misto que a Lígia emprega, é o que dá a riqueza da técnica do texto, certo?
Existe um aprofundamento psicológico na abordagem das personagens, principalmente da Virgínia, né? Fuga ao maniqueísmo. O que seria o maniqueísmo? Essa oposição entre bom e mal, certo e errado. Apesar de nós termos contrastes, olha só, mais um paradoxo aqui, né? Mais uma antítese na nossa aula. Apesar de existirem contrastes do objetivo com do subjetivo, ação e diálogo, passado e presente, existe uma desconstrução do maniqueísmo, que é esse jogo de bom e mal, de certo e errado. Tanto que a personagem Otávia, ela fala que ninguém é totalmente bom, ninguém é totalmente mal. Na verdade, o trecho é esse daqui, olha só. Ouça, querida, disse Otávia certa vez. Não fique assim, com essa mentalidadezinha de donzela folhetinesca. Não separe com tanta precisão os heróis dos vilões. Cada qual de um lado, tudo muito bonitinho, como nas experiências de química. Não há gente completamente boa, nem gente completamente má. Está tudo misturado e a separação é impossível. O mal está no próprio gênero humano. Ninguém presta. Às vezes, a gente melhora, mas passa. Então, olha só a visão da Otávia e que ela passa justamente para te mostrar o quê? Não existe isso de que o Natércio ele é um monstro, de que o Daniel é só o bonzinho, ou de que a Otávia é só a irmã malvada. Não existe esse tipo de construção que a gente está acostumada em historinha de colocar a criancinha para dormir. Não existe vilão e mocinho. Não tem uma pessoa que seja totalmente boa, totalmente ruim. Existem momentos e posições. Então, de acordo com o seu papel na ciranda, que vai mudando, né, o seu lugar, olha outra coisa que vocês podem pensar também. Conforme a sua posição na ciranda vai mudando, as opiniões vão mudando, os papéis vão mudando. A retratação do drama familiar, alienação parental, que eu comentei para vocês, uma temática importante. Alienação parental que acontece com quem? Com Otávia e Bruna, as duas irmãs que ficam contra a mãe em razão do... No caso da Bruna, principalmente, em razão do adultério, né? E ela é muito religiosa, ela acredita que a Laura, a mãe dela, esteja sofrendo daquela maneira, esteja doente daquela maneira, porque ela está sendo punida, castigada por Deus, porque ela traiu, certo? Então, existe uma construção aqui por parte do pai dessa imagem ruim da mãe, que poderia ser entendido como uma alienação parental, que a própria Bruna, a irmã, vai executar depois com a Virgínia, né? Falando que ela não tem que gostar do Daniel, ela não tem que gostar do padrasto dela. Existe um deslocamento social e identitário de Virgínia, muito importante. A Virgínia, ela tenta o tempo inteiro fugir de um não lugar. Como assim fugir de um não lugar? Ela é um ser invisível. Essa sua invisibilidade é perturbadora. Ninguém a enxerga. Ninguém liga para a existência dela. Ela grita, ela tenta, ela pede para que olhem, para que a vejam e tudo continua igual, né? E o silêncio por parte de todos com relação a ela é um silêncio gritante, né? Olha aí mais uma contradição que nós temos que nos leva a essa reflexão. A Virgínia, ela se sente deslocada socialmente, porque ela não consegue se encaixar lá no grupinho das irmãs, e ela se sente deslocada identitariamente. Ela mesma não consegue se encontrar. Ela não sabe quem é ela não se conhece. Então, isso é o fator principal que gera o enredo da obra. Tá? Então, inclusive, destaquem esse trecho, deslocamento social e identitário de Virgínia. Outra coisa importante a destacar aqui são as figuras femininas e os estigmas, né, trabalhados. Primeira coisa que a gente pode analisar ao longo da obra. E é uma característica da Lígia, tá? A Lígia, ela costuma trabalhar personagens femininas, um universo feminino, uma perspectiva feminina da coisa. A liberdade sexual das irmãs é algo interessante, tá? Principalmente da Otávia. Enquanto a Virgínia, até no nome, né? A Virgínia, ela não tem relação, ela conhecimento com relação nenhuma. Virgínia, então virginal. A Otávia,
ela pode se relacionar com todo mundo. A Laura, enquanto a Laura foi julgada e tudo mais pela traição, a Otávia não. A Otávia, ela é uma mulher que está bem financeiramente, graças à sua posição social que veio do pai. Ela tem vários namorados, ela tem vários amantes, ela tem essa liberdade sexual que vem, na verdade, devido a uma liberdade financeira. Então, olha que interessante isso que está sendo colocado aqui para você. Outra coisa, sanidade mental da Laura. A questão da sanidade mental é muito discutida, e principalmente no caso da personagem Laura, porque não se sabe se ela já estava sofrendo com problemas psiquiátricos antes dela ir para o sanatório, ou se na verdade eram consequências, né, e coisas ocorridos do casamento. Isso fica muito discutível, é muito questionável aqui na obra. O adultério da Laura é outra coisa importante a ser colocada em xeque. Por quê? A mulher, né, a figura da mulher, quando ela trai, ela é vista de uma maneira muito diferente. A perspectiva é muito diferente. E aí não o questionamento sobre o adultério em si, se é certo ou se é errado. É considerado errado nos dois casos. Mas quando é realizado por uma mulher, a visão em cima dessa mulher é uma visão muito mais pejorativa. E isso é trabalhado, é retratado aqui pela Lígia Fagundes. Lembrando que o divórcio, nos anos 50, quando a obra foi publicada, 1954, divórcio não existia, né? Não tinha essa opção. Então, só lá nos anos 70 que ele passou a existir de fato, juridicamente. E isso vai ser colocado em xeque. Outro tabu que vai ser discutido. Crítica punitiva da Bruna também é algo a ser considerado dentro dessas figuras femininas, né? A Bruna, que era extremamente religiosa, aquela moralista que pregava todos os dogmas da igreja e que vai abandonar a própria mãe, porque a ideia que é passada na visão das meninas é que a mãe abandonou as filhas, né? Ela abandonou as filhas para ficar com outro homem. Só que na visão contrária, você pode enxergar qual outra perspectiva também. A Bruna excluiu a própria mãe em razão das suas crenças religiosas. É uma crítica punitiva que ela faz aqui à própria mãe. Temáticas que também podem ser percebidas ao longo do livro são as seguintes aqui. E aí essas temáticas são os verdadeiros tabus, né? O suicídio, a protagonista, a Virgínia, ela fala em morrer em alguns momentos do texto. Ela fala que ela não gosta de si mesma. Enquanto ela ainda é criança, quando ela ainda tem 10 aninhos, ela fala que ela não gosta de si, que ela é feia, que a Otávia que é bonita, que ela quer morrer, que ela não quer aquela vida. Então, ela traz aqui, a Lígia traz essa temática do suicídio, ela traz a temática da homossexualidade com a Letícia, né, que é aquela amiga que vai se tornar uma tenista depois, o racismo com a figura da Luciana, certo? Até a impotência sexual lá com o Conrado, também é outro tabu a ser discutido aqui na obra. Por último, eu queria lembrar a vocês aqui que a maturidade literária da Lígia vai ser alcançada, da Lígia Fagundes, vai ser alcançada nesse livro, em Ciranda de Pedra, segundo Antônio Cândido. Quem é Antônio Cândido? Nós conversamos sobre ele lá em Memórias de um Sargento de Milícias. Lembram? Esse grande crítico literário, ele vai falar que a autora só consegue atingir a sua maturidade de fato, a maturidade dela de escrita técnica, aqui em Ciranda de Pedra. Tanto que esse vai ser o seu primeiro romance oficial, né? Das obras oficiais, esse é o primeiro. A Lígia desconsidera completamente as obras anteriores dela. Olha o nível de autocrítica dessa mulher. Olha o que ela fala. A pouca idade, a própria Lígia, a pouca idade não justifica o nascimento de textos prematuros que deveriam continuar no limbo. Então, para ela, não, pode jogar esse restante aí no lixo, no esquecimento, porque não é justificável, né? E aí, só coitados de nós, né? Que não teremos contato com esses outros textos. Mas ela os tirou do nosso acesso, porque, segundo ela, não ficaram tão bons. Eu vou colocar lá no grupo a carta do Carlos Drummond de Andrade,
para que vocês tenham uma outra opinião, uma opinião de fato relevante, né? E aí bota relevante nisso, sobre a obra. Lígia, ele falando. Ciranda de Pedra é um grande livro e é uma romancista de verdade. Você é uma romancista de verdade. Eis, em resumo, o que tem a dizer-lhe depois de ler seus originais com um interesse que não excluía o espírito crítico e se foi convertendo em emoção de leitor fascinado pelo texto. Contando com um grande fôlego, dispondo cenas e episódios com a segurança de quem sabe o que está fazendo, criando realmente pessoas vivas e não simples personagens, você compôs um livro perturbador, que nos prende e nos assusta, que nos faz sofrer e ao mesmo tempo nos oferece o remédio compensador da própria arte, pois a força da criação resolve num plano mágico os conflitos que ela mesma suscita. Admirei particularmente o instinto sutil de ficcionista, que evitou as cenas fáceis ou de mau gosto, abrindo caminho sempre através do difícil, mas não deixando transparecer o esforço da construção. Realmente, parece que tudo isso que ela faz aqui, ela faz de maneira fácil e extremamente técnico e difícil. É um livro duro, mas sem nenhuma passagem escabrosa. As notações psicológicas são as mais finas, e a evolução da trama vai oferecendo quadros de costumes que dão à obra importância como documento social, sem, entretanto, lhe tirar qualquer de suas qualidades como obra puramente literária, isto é, obra de arte, válida por si mesma. O Carlos Drummond, né, só o Carlos Drummond, falando a Lígia, seu texto, ele não é nada menos que uma obra de arte. Então, para vocês entenderem a dimensão real de Ciranda de Pedra. Bom, eu vou entrar agora nas questões, certo? Se há alguma consideração final que eu possa fazer aqui para vocês, é que essa é uma obra que eu considero quase que de fundo filosófico, até terapêutico do ponto de vista psicológico, por todas as coisas que foram abordadas aqui, pela análise do pertencimento, da rejeição, a busca para encontrar um lugar no mundo e, finalmente, perceber que você deve ser a sua própria morada, certo? Se há uma reflexão a ser feita, que é essa. A morada da Virgínia, no final das contas, era ela mesma. Ela vai tentar se encaixar a formatos aqui e ali, e no final das contas, ela vai perceber que a sua única casa devia ser ela mesma, certo? Quantas questões para a gente finalizar. Sobre a obra de Lígia Fagundes Telles, assinar a alternativa incorreta. Lígia Fagundes aprimorou a técnica de composição em narrativas curtas, trazendo uma preocupação nitidamente psicológica na criação dos seus contos. Verdadeiro, né? Ela ficou famosa com as suas narrativas curtas, que são o quê? Os contos. B. Ao expor de forma incisiva as fraquezas humanas, explora os estados de angústia em que as suas personagens se encontram, experimentando uma imensa solidão. A Virgínia se sentia sozinha? Com certeza, né, gente? Era o que ela mais se sentia, eu imagino, sozinha. Sozinha, ela não se encaixava em lugar nenhum, não pertencia a ciranda nenhuma, né? C. O tema da relação amorosa entre o homem e a mulher destaca-se na maioria dos seus contos. Isso daqui é verdadeiro, ok? É uma temática muito comum da Lígia. Ela vai sempre tratar nas suas obras a relação entre homem e mulher, principalmente a relação ali conjugal do casamento, do matrimônio. D. O espaço urbano, em sua variada galeria de tipos sociais, forneceu a Lígia Fagundes Telles matéria-prima para a construção das suas narrativas. A Lígia era de São Paulo, certo? E justamente por essa influência, por conhecer, ela vai construir qual tipo de texto? A chamada prosa urbana. Então, sabemos que é verdadeiro também. E, então, seria incorreta. Os contos da escritora trazem quase sempre o homem no centro das narrativas, abordando as diversas facetas que compõem o interior masculino? Não, tá? Não vai ser o caso dessa escritora. Aqui a gente pode até perceber pela personagem da Virgínia, né? Que é a nossa protagonista. Então, ela vai trabalhar o universo feminino. A incorreta seria essa letra E.
2. Assinale a alternativa que contempla a melhor análise acerca do livro Antes do Baile Verde, de Lígia Fagundes Telles. Eu trouxe essa questão que, apesar de ser sobre outra obra da Lígia, ela vai retratar a mesma coisa que Ciranda de Pedra. Então, olha só. Letra A. Telles traz à tona discussões que tangem as camadas sociais marginalizadas, cujos conflitos e temáticas fogem da realidade ao modo do escapismo romântico. Tem alguma coisa parecida aqui com romantismo? Não. Ela vai falar de camadas sociais marginalizadas? Não, muito pelo contrário, né? Aqui ela retratou a elite paulistana. Então, letra A, fora. B. Telles ratifica a fragilidade feminina em meio a uma sociedade patriarcal, cuja figura do homem mantém uma família clã que inclui, além da esposa oficial, eventuais concubinas? Não, ela não vai falar sobre a figura frágil feminina, muito pelo contrário, né? Ela trabalha aqui, ao invés de colocar o homem como esse ser adúltero que foi lá e traiu a mulher, não, quem vai trair aqui é a mulher. A mulher trai e a mulher sai de casa, a mulher troca o homem por outro, certo? Então ela desconstrói esse clichê aí da literatura. C. De linguagem clara e concisa, Telles desenvolve um enredo ágil, descartando o que seria supérfluo para a ficção, abordando temas que vão do adultério à ruptura estrutural da tradicional concepção de família. Exatamente, né? A linguagem dela é muito clara, objetiva, direta, ainda assim elegante, né? Refinada. Ela vai trabalhar com enredo ágil, então a história ela acontece de uma maneira muito fluida, tá, gente? A leitura do livro é muito fácil e ela é muito rápida, porque você vai realmente consumindo a história, né? Abordando temas que vão do adultério à ruptura estrutural do tradicional. Ela fala sobre a quebra daquela tradição da família? Fala sim, é justamente essa a temática dessa obra. Então seria aí a letra C. Por que a D ficou errada? Por meio de uma narrativa lenta, Telles carrega seus contos de uma linguagem rebuscada? Não, a linguagem dela não é rebuscada, não é formal, transmitindo ao leitor a morosidade habitual da sociedade contemporânea. Não existia isso de morosidade contemporânea, né, da sociedade contemporânea. E aí você vai pensar no contexto. O contexto ali do período que nós estávamos vivenciando, a geração de 45, muito pelo contrário, ele trazia agilidade, era aquela agitação urbana. Então, a D, falsa. 3. O romance Ciranda de Pedra, de Lígia Fagundes Telles, ainda pode ser considerado atual pelos motivos abaixo, exceto... Por que ele é considerado, então, atual? Letra A. Por expressar com habilidade os dilemas íntimos do ser humano na esfera emocional, social e política. Verdadeiro, né? Ele traz aqui uma perspectiva subjetiva, íntima, por isso aquela característica do intimismo. B. Por falar de problemas ainda enfrentados pelas mulheres nos dias de hoje, como a busca por reconhecimento e realização no plano afetivo, sim, ela trabalha com essa questão da afetividade nos laços, nos vínculos ali entre as várias personagens mulheres do livro. C. Pela qualidade inequívoca de sua linguagem, sim, a linguagem dela, e aí talvez haja uma confusão, ela não trabalha com um texto rebuscado, então a linguagem não é bacana. Muito pelo contrário, a linguagem ela é objetiva e ela vai, na medida certa, da maneira certa, atingindo você, leitor, da forma correta. Então, a qualidade é inquestionável, a qualidade da linguagem da Lígia. D. Por destacar o grave problema social da miséria humana, em algum momento ela falou sobre miséria humana aqui? Sobre fome, sobre qualquer outra questão social? Não. Então, ela não retrata problemáticas sociais. Essa seria incorreta. E, por tratar de temas como a orfandade, a homossexualidade, o adultério, ela trabalha tudo isso? Retirem esse uso aí para mim, por gentileza. Ela trabalha, sim, a orfandade, a homossexualidade, o adultério. Ela fala ainda do preconceito racial, do suicídio. Ela trabalha várias discussões aqui ao longo do texto. Ok? Alguma dúvida sobre as questões? Eu coloquei apenas 3, porque essa obra, gente, ainda não foi pedida por nenhum vestibular.
Olha só, que interessante, a Unir será a primeira, tá? Então, nós não temos questões sobre ciranda de pedra na internet. Não encontrei nenhuma listinha para colocar maior aí para vocês. Montei essas questõezinhas, fiz algumas adaptações para que vocês tivessem uma noção de como pode cair lá. Tudo tranquilo? Podemos finalizar? Alguma dúvida? Então tá bom, gente. Obrigada pela aula de hoje. Tô olhando aqui pro meu celular para ver as mensagens de vocês. Qualquer coisa é só me mandar mensagem no privado, tá? Para perguntar sobre a obra. Se teve dúvida, tá lá estudando material, teve dúvida sobre alguma personagem, é só conversar comigo. Tchauzinho, gente. Obrigada. Beijo. Até mais.